Segundo alguns especialistas, um psicopata, ele mente, ele não fica vermelho, ele não desvia o olhar e ele mente, assim, como se estivesse falando naturalmente. Eu estou falando do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Essa semana, ele concedeu uma entrevista para blogs esquerdistas. Eu vou mostrar para vocês quem são os blogs que ele deu uma entrevista. E eu vou mostrar para vocês que durante 2 horas e pouco de live, eu peguei apenas 15 minutos, olhem só, preste atenção, 15 minutos e vejam o tanto de mentira que o ex-presidiário contou em 15 minutos. Bora lá então, sem muita demora. Vamos para o vídeo, ouvir o presidiário mentindo e sendo desmentido aqui pela minha pessoa, do Marcos Mendes. Vou desmentir palavra por palavra do ex-presidiário. Esse vídeo ele é importantíssimo para vocês mostrarem para muitas pessoas que ainda caem na lábia e na mentira desse 171 que ficou preso 1 ano e meio. Vamos lá então para o vídeo, começando a desmentir o ex-presidiário. Eu não imaginava que a gente tivesse um retrocesso político na questão da democracia, na questão dos direitos humanos, na questão do direito dos trabalhadores, na questão dos valores. Bom, ele já começa mentindo porque retrocesso quem causou foi o PT, tanto na democracia, no direito dos trabalhadores, em várias áreas, quem destruiu o Brasil foi o PT. Mas eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo toda a destruição, toda a mentira que esse sujeito está contando. De uma sociedade como a gente está tendo agora. Não imaginava. Valores ele não tem, ele é zero de valores. Hoje o Brasil é um país tratado como se fosse paira. O Brasil é tratado como se fosse um paira. O que é paira? Vocês sabem o que é paira? É paira um alienígena pairando no ar? Que eu saiba, pairar é quando você paira no ar. O cara é um analfabeto funcional, ele mal sabe falar e quer ser presidente da república sem saber falar. Uma palavra pária. Um pária mundial, ele poderia simplesmente falar isso. Mas um cara com 76 anos que não aprendeu a ler e a escrever, vocês acham que ele tem capacidade para governar um país? Zero. Na política internacional. Ninguém quer vir aqui. Ninguém quer vir aqui, mas aonde o presidente foi, teve motociata na Itália. Onde ele foi em Dubai, ele não conseguiu andar. Todos os lugares que o Bolsonaro vai, ele é recebido como mito. Essa é a inveja da esquerda e do ex-presidiário principalmente. E sabe que não será eleito. Ninguém tem prazer de receber o presidente do Brasil. Ah, não tem prazer, mas ele vai agora para a Rússia, ele foi convidado pelo governo russo e já em outros países que ele foi, nos Estados Unidos, foi muito bem recebido como chefe de estado, ele foi para Dubai, foi para Itália. Então é isso, Lula, cai na real, meu querido, você é passado, você não significa nada, você entrou para o lixo da história. Eu vou te desmentir aqui do começo ao fim do vídeo, é só 15 minutinhos, fiquem aí, mas mostrem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque ele não fala democracia, não representa democracia, ele representa o fake news. Ele não fala democracia, ele não representa democracia, ele fala fake news. Querem saber quem é fake news? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui logo de cara. Quem é fake news? Vamos lá, Lula, para ver quem é o fake news aqui? O ministro do Supremo, Edson Fachin, que também atua no Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o ex-candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, e a coligação dele paguem multa de R$176 mil por impulsionamento irregular de conteúdo durante a disputa eleitoral do ano passado. O ministro concluiu que a campanha petista pagou ao Google para destacar conteúdo negativo contra o então candidato Jair Bolsonaro. Fachin negou punições à empresa porque ela suspendeu o contrato quando foi notificada pelo TSE. O ministro ressaltou que a lei não proíbe críticas aos candidatos, mas a contratação do impulsionamento desse tipo de conteúdo é crime. A assessoria de Fernando Haddad declarou que ele manifestou incredulidade e surpresa pela decisão, que ele foi vítima de notícias falsas no processo eleitoral e que ser multado por impulsionamento de notícias parece irreal. Então, Lula, quem que é o fake news? Fala aí agora. O seu post pagou
para disseminar notícias, fake news, mentiras. E aí, o que você tem a dizer, o ex-presidiário? E a gangue que segue você? Me diz aí. TSE multa campanha de Haddad por impulsionar notícias contra Bolsonaro na internet. Ele disse que o Bolsonaro não fala sobre democracia, não sabe o que é democracia. Vou mostrar para vocês aqui quem não fala sobre democracia. Preste atenção. Supremo Tribunal Federal já interviu 123 vezes contra o governo Bolsonaro. Mostra levantamento. Essa matéria ela é do dia 26 de agosto, mas de lá para cá o STF já interferiu cerca de 150 vezes no governo federal. O Bolsonaro nunca interviu em nenhum poder. Tá ouvindo, Lula? Então quem é democrata, quem respeita a Constituição é o Bolsonaro. Não tem um ato do governo Bolsonaro fora da Constituição. Me mostra um, você que está aqui na página, que é petista, que eu sei que está aqui, me mostra um. Vamos continuar ouvindo as mentiras, porque ele será desmascarado com as mentiras que ele vai contar. Representa uma coisa que a gente não estava habituado a ver na história política do mundo e que começou muito fortemente com o Trump nos Estados Unidos, contando 11 mentiras por dia, e o Bolsonaro, que segundo a imprensa tem contado em média 7 mentiras por dia. Ô Lula, eu vou mostrar para você quem que é o mentiroso. Não sai daí, Lula. Não foge que eu vou mostrar para você quem é o mentiroso aqui da história. Tá ok? Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner. Ele se orgulha de ter mentido ainda com o dono da Globo, Roberto Marinho. Olhem só a cara de pau. Em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Agora a mentira ainda continua. Olhem só o que o Lula fez ainda mentindo. Foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano... E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor-geral da FAO, era meu ministro, ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. A mentira vem agora. Entidade comandada por ex-ministro de Lula altera metodologia e melhora o índice sobre fome no Brasil. Com a mudança de metodologia, números da fome melhoram no Brasil. Assim, se no relatório do ano passado o Brasil tinha 7% da população passando fome, com a revisão da metodologia, o percentual passa a cair para 1,8%. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo número. E aí, Lula, quem é mentiroso? O Bolsonaro conta 7 mentiras por dia? Mostra uma que ele contou. Fala uma mentira que o Bolsonaro contou. Hein, Lula? Mostra aí pra nós. Mostra aqui, petista, você que tá aqui na página, uma mentira que o Bolsonaro contou. Tem coragem? Põe o link aí pra nós. Continuando aqui, vamos desmascarar o ex-presidiário. Bora lá, então? Um presidente que não tem preocupação de falar com a imprensa, tudo que ele fala é dentro de 4 paredes, transmitido pelas suas redes, para ele falar o que ele quiser, sem ser questionado. Ô Lula, eu vou te explicar uma coisa. O Bolsonaro não fala com a imprensa. Ele até falava no começo, mas ele falava uma coisa e a imprensa distorcia o que ele falava. Então ele parou para não ficar brigando com a mídia, porque ele sabe que tudo que ele falar será distorcido. É diferente de você, Lula, quando você falava, ninguém falava nada, ninguém te criticava, porque você pagava, você pagou 6,3 bilhões para a Rede Globo durante seu governo e o governo Dilma. Por que você acha que a Globo falava bem de você, que você era o cara? Você é um produto da mentira, você foi feito na mentira, Lula. Você não engana ninguém. Um presidente que
montou um governo. Esse aqui é o Luiz Nassif. Até ele vai entrar na dança, tá, pessoal? Até ele será desmascarado. Fiquem aí que eu vou mostrar pra vocês quem que é esse sujeito aqui, ó. Todo pomposo aqui. Pomposo não, né? É um cara bem... Não vou nem falar que eu não posso, que o vídeo cai. Que não tem nenhuma preocupação em responder às ansiedades do povo brasileiro, às ansiedades da sociedade brasileira, com emprego, com saúde, com estudo, com cultura. Ou seja, um presidente que não respeita os valores elementares da democracia. Não... Agora, querem saber quem é o governo que não respeita a democracia, que não se preocupou com o emprego, que não se preocupou com a educação? Quer saber, Lula? Eu vou mostrar para você. Fica aqui. Ô Lula, não sai daqui não. Fica assistindo o seu próprio vídeo, porque você será desmentido totalmente. Saúde. Brasil perdeu 34,5 mil leitos de internação entre 2009, você era presidente, e 2020. Bolsonaro começou em 2019, então ele jamais acabaria com 34,5 mil leitos de UTI em apenas um ano. Brasil perdeu mais de 40 mil leitos do SUS nos últimos 10 anos. Mas tem um outro aqui da Globo que é mais completo. SUS perdeu, olhem só, eu vou mostrar a data para vocês, quase 42 mil leitos em 7 anos, aponta relatório do CFM, Conselho Federal de Medicina. Olhem a data dessa matéria, dia 14/9/2012, está aqui em cima, eu vou mostrar para vocês, governo petista, quem acabou com 42 mil leitos do SUS em 7 anos foi o seu governo, Lula. Sabe quantos leitos o Bolsonaro criou em 3 anos? Lula, cria vergonha na sua cara. Eu vou mostrar para você quantos leitos o Bolsonaro criou em exatamente 3 anos. Brasil cria 22 mil leitos de internação, dia 27 de junho de 2020. Governo Bolsonaro. Só que tem um detalhe, isso aqui foi em 2020. Agora, no final de 2021, segundo o ministro Queiroga, já está em torno de quase 40 mil leitos criados pelo governo federal, pelo Bolsonaro, que você disse que não se preocupa com o povo. Certo, Lula? Continuando aqui a desmentir o larápio que gosta de mentir, achando que as pessoas bem informadas vão cair nas mentiras dele. Quem pode acreditar nele são esses blogueiros que estão aí entrevistando ele. Dos primeiros 15 minutos que o Lula falou, olhem só quantas mentiras. Respeita negro, não respeita sindicalista, não respeita pequenos produtores rurais. Não respeita negros e não respeita sindicalistas. É isso mesmo, Lula, que você acabou de dizer? Pois aqui está. O melhor amigo do Bolsonaro se chama Hélio Negão. O Hélio Negão chama o Bolsonaro de irmão. Como que ele não respeita os negros? Ô Lula, o sogro do Bolsonaro, ele é negro. Como que ele não respeita os negros, Lula? Está aqui, ó, o Hélio Negrão viajando com Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes. Olha só a alegria do Hélio Negrão viajando com Bolsonaro, no qual ele chama de irmão. Ele considera o Bolsonaro como irmão. Lula, você é mentiroso, Lula, você é mentiroso, você mente. Nós sabemos quem você é, o que você fez no verão passado. Certo, Lula? Mas vamos continuar aqui que eu vou te desmentir. Não chora, Lula, fica aí quietinho no seu lugar, na sua cadeira. Não desliga o vídeo porque você será desmentido. Por que o Lula acabou de dizer sobre sindicatos? Ele sempre adorou os sindicatos porque são os companheiros dele que dão suporte ao partido trambiqueiro. Partido dos Ladrões. Governo libera 160 milhões para centrais sindicais. Verba é arrecadada de 45 milhões de trabalhadores. Gasto não é fiscalizado. Vocês entenderam porque o Lula sempre defendeu o imposto sindical e sempre deu dinheiro para sindicatos? Porque quando tem manifestação, você vê lá a bandeira da CUT, da CGT, várias bandeiras de sindicatos que apoiam o governo esquerdista. Eles receberam muito dinheiro dos governos petistas. Notícia, dia 3 de dezembro de 2012. Governo petista. Não tem um gesto dele de carinho com as pessoas que sofreram Covid. Sabe quem não tem gesto de carinho com as pessoas que se foram pelo Covid?
eu vou mostrar para vocês quem não tem gesto de carinho com as pessoas que perderam a vida devido ao Xing Ling. Bora lá então? Vamos mostrar quem é o sujeito que não respeita as pessoas? Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem. A natureza que criou o coronavírus. E aí, Lula, o que você tem a dizer sobre isso? Mas vamos continuar aqui, porque esse vídeo está muito interessante para desmascarar o mentiroso. Vocês imaginam esse cara em um debate? O tanto que ele vai apanhar. Vocês imaginam? Vai ser burdoada de todos os lados. O Bolsonaro vai pegar esse cara, vai dar até dó. Ele vai passar tanta vergonha que eu acho que nem candidato ele vai sair. Essa é a minha opinião. Se eu fosse ele, eu já tinha desistido há muito tempo. Mesmo porque ele não vai ganhar as eleições. Um presidente que tem que ser responsabilizado em algum momento da história, pelo menos pela metade das pessoas que morreram, que poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse agido de forma civilizada, se o presidente tivesse agido de forma minimamente democrática e humanista, se tivesse ouvido a ciência, se tivesse ouvido a medicina, se tivesse ouvido os governadores, se tivesse ouvido os secretários de saúde, se tivesse ouvido a Organização Mundial da Saúde, certamente a gente não teria o desastre que nós tivemos com a pandemia no nosso país. Agora você quer saber o que o Bolsonaro fez para controlar a pandemia? Eu vou mostrar para você então, Lula. Você é um cara muito mal informado. Ô Lula, não se preocupe que você ficou preso 1 ano e meio. Você ficou em outro mundo. Você ficou isolado. Mas espera aí que eu vou refrescar a sua mente e a de todos os seus asseclas, os seus seguidores. Essa matéria que eu vou mostrar para vocês é do dia 4 de fevereiro de 2020, tá? Um mês antes de ser decretado pandemia oficial no Brasil. Preste atenção nas medidas que o Bolsonaro tomou um mês antes da pandemia. Olhem só, quem está dizendo isso é a Globo Lixo, que eles tanto adoram, que eles tanto deram dinheiro. Bora lá? No Congresso, um projeto de lei com medidas contra a epidemia do novo coronavírus. A portaria assinada pelo ministro da Saúde declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. É o nível máximo de risco da doença, embora o Brasil não tenha nenhum caso confirmado. Essa medida vai diminuir a burocracia para enfrentar o problema que o governo classifica como complexo. O Bolsonaro decretou calamidade de saúde pública sem um caso de Covid. E aí? Sem um caso do Xing Ling. E aí, Lula? Você é um mentiroso. Que demanda um esforço conjunto de todo o SUS. A portaria permite à Secretaria de Vigilância em Saúde contratação temporária de profissionais de saúde, aquisição de bens e contratação de serviços. O governo também mandou um projeto de lei ao Congresso com medidas sanitárias que prevêem isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das que não estejam doentes, realização compulsória de exames médicos e vacinação, restrição, enquanto durar a medida, de entrada e saída do país. Para os pacientes, o projeto assegura o direito de ser informado permanentemente sobre seu estado de saúde e de receber tratamento gratuito. O governo também quer garantir mais facilidades na hora de comprar produtos e serviços usados nos tratamentos. Para isso, prevê a dispensa de licitação e autoriza a importação de produtos sem registro na Anvisa.
E aí, Lula, o que você tem a dizer sobre isso? Uma matéria do dia 4 de fevereiro de 2020, o Bolsonaro decretou estado de emergência na saúde antes do início da pandemia. Agora, olhem só o que fala o médico da Globo sobre a pandemia. A impressão que está acontecendo uma catástrofe. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Quem falou que era resfriadinho foi o Drauzio Varela da Rede Globo. E aí, petista, você vem falar agora que é o Bolsonaro? Ele só repetiu o que o Drauzio Varela falou. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Agora, olhem o Calça Apertada falando sobre a pandemia. E depois, olhem a Globo falando sobre o carnaval. Vocês vão ver a irresponsabilidade dessa emissora. Nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. A seguir, o Brasil, que já ferve no carnaval. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com o padrão de infecções pelo novo coronavírus fora da China. O Rio está recebendo turistas de vários lugares do mundo para curtir o carnaval. E tem que ter fôlego, hein? São quase 450 desfiles de blocos pelas ruas da cidade. O carnaval na Globo é depois do Big Brother Brasil. Boa noite. Curta o seu carnaval. Carnaval, os blocos de rua. Vocês viram então que a Rede Globo de televisão, que ataca o Bolsonaro 24 horas, promoveu o carnaval no Rio de Janeiro, mesmo o Bolsonaro decretando estado de calamidade ou estado de atenção no dia 2 de fevereiro. Então vocês viram a irresponsabilidade da Rede Globo, do senhor Dória e do senhor Drauzio Varela, dizendo que era uma gripezinha? Vocês vêm colocar a culpa no Bolsonaro? Cria vergonha na sua cara. Hein, Lula? Para de mentir, Lula. Você é desmascarado. Você, com essa carinha aí de coitado, você não engana ninguém. Você é um psicopata. Mas vamos lá que eu vou desmascarar ainda muito o ex-presidiário. Obviamente que todos nós sabemos que não é um governo que vai conseguir acabar com a pandemia. O papel do governo é organizar a sociedade com aquilo que ela tem de especialidade, com aquilo que ela tem de acúmulo de conhecimento científico, para que ela possa minimizar o sofrimento causado por uma pandemia que é mundial. E ele fez questão de destratar tudo aquilo que era possível ser feito, inclusive na escolha dos seus ministros da saúde. Eu nunca vi gente para tratar a doença, para tratar do sofrimento dos outros, para tratar inclusive com crianças. Eu nunca vi gente com tanto descalabro, com tanta falta de humanismo, com tanta falta de afeto, como a gente viu nesses últimos dias. Ou seja, você falar de fazer uma consulta para saber se vai dar vacina nas crianças é uma coisa tão absurda num país que é um país que se tornou respeitado no mundo pela cultura de vacinação que nós aplicamos nesse país, abolindo várias doenças que agora começam a voltar. Então, Lula, você está falando sobre vacina? Eu vou mostrar para vocês qual é o governo que trouxe vacina e que está fabricando vacinas aqui no Brasil. Anvisa aprova insumo e Fiocruz vai produzir vacina 100% nacional. Dia 7 de janeiro de 2022. Brasil passa a produzir vacina contra a Covid 100% nacional. Notícia, dia 7/6 de 2021. Xing Ling chinês. Fiocruz vai produzir 100 milhões de doses de vacina contra o Xing Ling. E aí, Lula? Como que você vem dizer que o cara não se preocupa com vacina? Ele comprou 600 milhões de doses de vacina. Se você estivesse no governo, o que você teria feito, hein, ex-presidiário? Responde aqui para mim nos comentários, ô petista. Você que é da claque do bandido condenado. Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que o ex-presidiário teria feito. Deixa aqui nos comentários, vocês que estão seguindo a página, o que o ex-presidiário teria feito com tanto dinheiro da pandemia, sendo que apenas 9 governadores do Nordeste desviaram milhões. Imaginem o governo federal comandado pelo PT. O Brasil estava na vala. Agora, Lula, eu vou mostrar para você que você mente ao dizer que o Bolsonaro não tomou nenhuma atitude sobre o Xing Ling chinês, a pandemia do Xing Ling inventado na China.
Ministro do STF proíbe governo federal de derrubar decisões de estados e municípios. G1 Globo. Alexandre de Moraes analisou a ação da OAB que pediu ao STF para obrigar Bolsonaro a respeitar atos locais. Em decisão, ministro pediu união e cooperação entre poderes contra o Xing Ling. Sabe qual que era a cooperação do Bolsonaro? Enviar dinheiro para os municípios desviarem. Essa foi a única ação que o STF liberou o Bolsonaro em fazer. Distribuir verba para serem desviadas durante a pandemia, vide consórcio Nordeste, no qual compraram respiradores por 40 milhões e nunca receberam. Mas continuando a desmentir o ex-presidiário, mais uma notícia. Últimas do Xing Ling chinês. Pfizer vai produzir vacina no Brasil. Notícia do dia 26/8/2021. Governo Bolsonaro. Continuando a desmentir o ex-presidiário. Você disse, Lula, que o Bolsonaro não cuidou da pandemia. Veja o que o seu governo fez. Dilma inventa um vírus, um ovo que pica, uma doença, um caos. 2 discursos da presidente são um pequeno flagrante da nossa miséria política e intelectual. Reinaldo Azevedo dizendo que a ex-presidente Dilma era uma miséria intelectual. Tanto que no período do governo Dilma, a maior pandemia de Zika vírus foi exatamente em seu governo por descaso contra a população brasileira. Agora vamos continuar a desmentir o ex-presidiário. Que tal relembrar a epidemia de Zika vírus? Você disse, Lula, que o Bolsonaro não cuida da pandemia. E vocês fizeram o quê? Vou mostrar para vocês. Há 5 anos, o socialismo brasileiro estava em seu auge. Notícia do dia 18/3/2020. Há 5 anos atrás, exatamente no dia 15, o desemprego acima de 10%, dívida pública de 2,8 trilhões, queda de 3,8% do PIB sem pandemia, desemprego de 10%, Petrobras com prejuízo de 34 bilhões, lucro no governo Bolsonaro em 2020 de 100 bilhões, fundos de pensões estatais com rombo de 50 milhões, Correio no governo Bolsonaro, lucro de 3 bilhões de reais, mais de 40% dos imóveis adquiridos durante o governo Dilma haviam sido devolvidos às construtoras porque as pessoas não conseguiram pagar, cerca de 1,2 trilhões de financiamentos com subsídios a grandes empresas. É um governo que governou para empresários, a maioria dessas empresas envolvidas no esquema da Lava Jato, muito estranho. Restrições nos cadastros de seguro-desemprego e na concessão de abonos salariais. Ela reduziu de 18 para 6 meses para a pessoa receber o seguro-desemprego. Isso é um corte no direito trabalhista. Corte de 40% nas verbas do Ministério da Educação, que levou 48 das 63 universidades federais a suspenderem suas atividades. Evasão escolar de 16,2%, recorde histórico, período Dilma. Na época em que o ministro da Educação era Fernando Haddad, últimas colocações em todo o ranking de educação mundial, cortes de 75% da verba do CAPES e metade das vagas do Pronatec, mais de 25% dos brasileiros vivendo na linha da pobreza, no Nordeste 43%, corte de 87% da verba destinada a programas sociais. Esse é o governo PT que destruiu o Brasil. Continuando aqui desmentindo o ex-presidiário, porque como é muita mentira, então vamos lá, tem que desmentir, né? Então, ou seja, esse é um momento muito delicado, além do desemprego, além da queda do salário, sabe? Além do ferimento, do desrespeito às instituições. E depois uma coisa grave, um presidente que foi eleito dizendo que era preciso abolir a velha política. Agora, Lula, eu vou mostrar para você quem é que desrespeita as instituições. STF já tomou 123 medidas contra Bolsonaro. Mostra levantamento. O STF interviu
123 vezes no governo federal. Sabe quantas vezes o Bolsonaro interviu em algum poder? Zero, nenhuma. Nenhum tipo de intervenção, nem no STF, nem na Câmara, nem no Senado. O STF intervém quase que diariamente a pedido de partidos nanico, principalmente do Randolfo Rodrigues, que perde todas no Senado e vai chorando no STF, e o STF intervém. Dá prazo para o Bolsonaro responder isso, dá prazo para o Bolsonaro responder aquilo, cancela medida provisória que o Bolsonaro fez. Isso é interferência. Ô Lula, não sei se você sabia que na Constituição os poderes são harmônicos e independentes. Eles são harmônicos entre si, mas são independentes. Não podem um poder interferir no outro. Você sabia disso, Lula? Vamos continuar a desmentir o ex-presidiário. Eu não conheço na história da República Brasileira, desde Marechal Deodoro da Fonseca, um presidente tão submisso ao Congresso Nacional como está o Bolsonaro hoje. Mas não é submisso a um Congresso Nacional democrático, a um Congresso... Então o Congresso Nacional não é democrático, Lula, para você? Nacional que pensa o Brasil desenvolvido, que pensa um Brasil estudado, que pensa um Brasil evoluído. Não. É submisso àquilo que tem de mais atrasado na política brasileira. Você quer saber, Lula, quem é o cara mais atrasado na política brasileira? Espera aí que eu vou mostrar para você, Lula. Eu estou falando para você. E você que está me assistindo vai saber por tabela. Houve propina, olhem só, em 90% das medidas provisórias nos governos Lula e Dilma, diz Palocci. Em anexo de delação divulgada pelo juiz Sérgio Moro, ex-ministro diz que vendas de emendas se tornou corriqueira. Essa é a diferença do Bolsonaro para você. O Bolsonaro nunca comprou o Congresso. Você dava propina para aprovar medidas provisórias a seu favor, que nós sabemos, e que você foi delatado aqui pelo Palocci. A velha política, eu não... E outra coisa, Lula, sabe quem é o cara que vive da velha política? Espera aí que eu vou mostrar para você quem é o cara que está envolvido com a velha política, os maiores bandidos que esse país já viu. Em Brasília, Lula se reunirá em jantar com Ibanez Rocha, Sarney e Eunício Oliveira. Eunício Oliveira é mais bandido do que você imagina. Encontro está previsto para a próxima semana. Renan Calheiros estava na lista, mas recusou o convite porque estava rolando a CPI da Covid. Lula retoma reuniões em Brasília e trata de frente com Maia para o governo do Rio de Janeiro. Ele também se encontrou com o líder do PSD, Gilberto Kassab, que está envolvido na Lava Jato. Reuniões continuam na quinta-feira. E aí, Lula, quem é velha política? Fala aí. A parceria inquebrantável entre Lula e os caciques do velho MDB. Ex-presidente jantará na próxima quarta-feira com José Sarney, Eunício Oliveira e companhia. A mesa 2022 e o sonho da redenção da classe política. Está aí. Você é um cara que só anda com bandidos. Essa é a verdade. Mais atrasados são essas pessoas que eu acabei de citar. Gilberto Kassab, José Sarney, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Rodrigo Maia. Agora, para continuar, você está chamando como vice o Geraldo Alckmin. A ponto de subordinar o orçamento que deve ser dirigido pelo governo federal a um senador. Espera aí, quem subornou foi o Bolsonaro ou foi o senador? Que eu saiba, essas emendas parlamentares sempre existiu. Todos os parlamentares têm direito a emendas para construir pontes, viadutos, hospitais em seus locais. As emendas, o Bolsonaro não pediu propina para liberar emendas, Lula. Diferente de você, que comprou o Congresso para aprovar seus projetos de lei, com propina, o Bolsonaro não ofereceu nenhuma propina. Essas propostas de lei orçamentária para os deputados é previsto em lei. Os deputados fazem os projetos e a LOA, Lei Orçamentária Anual, está previsto essa verba para os deputados. Não vem com balela, Lula, porque você sabe disso. Eleito por um partido político da base do governo. Qual senador que foi eleito pela base do governo que fez isso? Cita o nome aí.
Mentiroso, você mente, Lula. Fala nome, você não sabe, não tem, é mentira. Tinha acontecido no Brasil. Eu poderia pegar o Nassif aqui como o mais experiente de todos nós aqui na cobertura da política para dizer que eu nunca tinha visto um regime presidencialista, deputados e senadores ter mais influência nas decisões dos investimentos do Estado, sabe, do que o governo federal. Isso se chama um governo democrático. Ô Lula, vou explicar para você qual é a diferença entre você e o Bolsonaro. Presta atenção, o Bolsonaro, ele libera emenda para parlamentares de acordo com regras do governo federal, de acordo com o cronograma de obras do governo federal. Por exemplo, um deputado pediu dinheiro para a ponte do Abunã. Está ali na pauta do governo Bolsonaro, ele vai liberar porque é interesse do governo. Certo, Lula? Essa é a diferença. Você liberava dinheiro mediante propina, mediante apoio político. Nós sabemos que você fazia isso, Lula. Você não engana ninguém. Eu poderia pegar o Nassif aqui como o mais experiente de todos nós aqui. Eu poderia pegar o Nassif como o mais experiente de nós aqui. Sabe quem é esse Luiz Nassif? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Até os entrevistadores dos blogs esquerdistas vão tomar aquela chapuletada. Preste atenção quem é Luiz Nassif. Bora lá? Luiz Nassif recebeu 5,7 milhões e Paulo Henrique Amorim, que já faleceu, faturou 2,6 milhões nos governos petistas. Notícia do dia 17 de dezembro de 2014, governo petista. Vocês estão entendendo porque os blogueiros defendem esse bandido? Está aí. Lula, você está sendo desmascarado. Lula, você vai passar muita vergonha na sua campanha. Desista, Lula. Você não vai ser presidente. Lula, esquece essa ideia. É furada a sua ideia de candidatura. Não existe. Bandido não tem vez. É até hilário. Um bandido concorrendo à presidência com o juiz que prendeu ele, que também é um Judas. Vamos continuar aqui que eu vou continuar desmentindo o ex-presidiário. Então esse é um descalabro. É um país que está sem governo, é um país que não tem orientação para absolutamente nada. Não cuidou do Enem, não cuidou do SISU, não cuidou do ProUni, não cuidou do REUNI, não cuidou do FIES, sabe? Sabe quem não cuidou do ProUni, do REUNI, do FIES, de todos esses programas estudantis que vocês dizem que criaram? Sabe quem não cuidou? Você. Quer que eu mostre para você, Lula? Eu vou te desmentir agora. Na cara dura, aqui ao vivo, você será desmentido. Dilma tenta explicar falhas no Enem e diz: somos humanos. Titular da educação, Haddad, deixa a pasta nesta terça-feira para concorrer à Prefeitura de São Paulo, nas eleições de outubro, na matéria do dia 23 de janeiro de 2012, governo petista. Mas calma aí, Lula, não acabou não. Rombo do FIES. A alavanca do crescimento das empresas de ensino pode estar ameaçada. O FIES nada mais foi do que repassar dinheiro público para faculdades sem nenhum critério técnico, formar pessoas totalmente incapacitadas para o mercado de trabalho. Sabe o que aconteceu? Hoje, você sabe quem está pagando, quem está perdoando a dívida do FIES? Quer que eu mostre para você? FIES! Bolsonaro perdoa até 92% da dívida para estudantes da baixa renda. Ô Lula, como que você vem falar que o Bolsonaro não está cuidando dos programas de educação? Governo federal vai permitir a estudantes a renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Assunto foi trazido à tona como meta de novo governo pelo ex-presidiário Lula há meses, mas o Bolsonaro foi lá e salvou as pessoas do FIES que você endividou. Certo, Lula? Agora, Lula, você vem dizer que o Bolsonaro não se preocupou com o ensino técnico? Agora me responde aqui essa matéria, Lula, do seu governo. Pronatec perde 60% de vagas com cortes no orçamento em 2015. Ô Lula, explica isso pra gente, Lula. 60% das vagas. O Pronatec foi desmontado. O que você tem a dizer com isso? Que era um programa
de formação de técnicos. Por que você fez isso, Lula? Cortou 60% das vagas? E você vem falar que é o governo Bolsonaro que é culpado, Lula, que ele é vergonha na sua cara. Você é um mentiroso e você acha que nós não sabemos quem você é. Nós sabemos quem você é, Lula. Não adianta você tentar mentir. Nós sabemos que você é um mentiroso. Mas vamos continuar aqui, porque ele mente muito. Não cuidou do crescimento econômico, não cuidou da indústria, não cuidou do comércio, não cuidou das exportações. Não cuidou da indústria, não cuidou do comércio, não cuidou das exportações. Quer saber agora quem cuidou? Bora lá então. Produção industrial cresce 12,9% no primeiro semestre de 2021. Governo Bolsonaro. Resultado positivo ocorre mesmo após variação nula do setor. Passagem de maio para junho, aponta IBGE. Notícia, dia 3/8 de 2021. E aí, Lula, o que você tem a dizer com isso? Que a produção industrial cresceu 12,9% no primeiro semestre de 2021 com pandemia. E aí, Lula, você sendo desmentido novamente. Você não tem vergonha na cara de ser desmentido ao vivo. Não cuidou do comércio, não cuidou das exportações. Então, Lula, além do Bolsonaro cuidar das indústrias, olhem só as exportações brasileiras. Lula, você é um cara muito mal informado, Lula. Você tem que pesquisar, você tem que ler. Se bem que você não sabe ler, você não sabe interpretar um texto. Você é um analfabeto funcional. Você não sabe nem falar. Comércio exterior brasileiro bate recorde decorrente. Superávit em exportações em 2021 com 280 bilhões de dólares em exportações e 219,4 bilhões em importações. Nesse caso, o Brasil chegou a 499,8 bilhões decorrente de comércio e 61 bilhões de saldo comercial no ano. 61 bilhões significa o quê? É a diferença que o Brasil exportou e o que o Brasil importou. Então o Brasil exportou 280 e importou 219. Aí você tira essa conta e sobra 61 bilhões no caixa do governo, que foram as exportações, que foi maior que as exportações. Um dos maiores superávites de uma série histórica. Então, você de novo mentiu, Lula. Vai se informar, Lula, antes de falar abobrinha. Não fala. Lula, você fala para essa claque sua que está aí, esses entrevistadores, esses patéticos que estão aí, que nós sabemos que é da sua gangue, que você pagou todos eles. Você engana eles, Lula, mas você não engana a nós. Principalmente a mim, você não engana. Eu sei de tudo o que você fez no verão passado. Mas vamos continuar aqui, que eu tenho que continuar a desmentir o ex-presidiário. Ele fala muita mentira, é inacreditável. Sabe para que existe governo? É o primeiro momento na história desse país que você não sabe para que existe o governo. Ele não discute nenhum assunto relevante à sociedade brasileira, a não ser discutir os processos de tentar evitar julgamento e investigação da sua própria família. Julgamento e investigação da sua própria família? Você falando isso, Lula? Mostra um processo. Mostra uma investigação sobre a família do Bolsonaro. Uma. Você está mentindo, não tem nenhuma. Não tem nada. Agora você já tem um monte de processo que foi arquivado pelo seu amigo, o Edson Fachin, no qual você foi condenado pelo Sérgio Moro, pelo Gerbran, pelo TRF4, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, pelo STF. Você foi condenado em 4 instâncias. Por que você está solto? O Daniel Silveira, que não cometeu crime nenhum, está preso. Explica isso, Lula. 8 pessoas que você colocou no STF são tudo amigos seus, são tudo militantes de esquerda. Você pensa que engana quem, Lula? Você não engana ninguém. Tentar evitar, sabe, o julgamento do resultado da CPI, que é muito grave o que aconteceu nesse país. Que CPI? A CPI da palhaçada, do circo, que nós todos vimos? Renan Calheiros pagando de santo, que é seu amigão. Vocês roubavam junto. Quem mais? Randolfo Rodrigues, querendo se aparecer, querendo ser alguma coisa. Um cara tão patético, um senador patético, não sei como foi eleito pelo Amapá. Ainda bem que ele só tem mais 4 anos, em 2026 ele será chutado. Omar Aziz, a família dele acusada de desviar 260 milhões do dinheiro da saúde, a mulher presa e os irmãos presos. Cria vergonha na sua cara, Lula. Olha o tipo de pessoa que você anda de mão dada.
Cria vergonha na sua cara e para de mentir, Lula. Ou seja, então, diante dessa situação, que eu estou aqui me colocando à disposição de vocês, eu tenho dito, embora muitos de vocês não acreditem, que eu ainda não estou candidato a presidente, porque eu vou ter que esperar um tempo para tomar essa decisão. Mas veja, não existe possibilidade de nós não fazermos o sacrifício que for necessário fazer e o esforço que for necessário fazer para a gente recuperar a democracia do Brasil. É preciso que a gente recupere a democracia para que a gente possa colocar a desigualdade na ordem do dia como prioridade de um governo e não colocar como prioridade o teto de gasto. Aqui ele está dizendo sobre democracia, mas ele é um cara que defende o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, no qual está exterminando seu povo, onde tem 80% das pessoas na linha da miséria. Ele já está dizendo que ele vai furar o teto de gasto, ele vai afundar o Brasil. Então vocês estão percebendo já o que ele quer dizer, entre linhas, o que ele vai fazer com o Brasil? Uma Venezuela. É simples assim. Você quer pagar para ver? Então você paga para ver. Para a gente colocar uma discussão do compromisso com a evolução social da sociedade brasileira e deixar no segundo plano o compromisso fiscalista do governo. Ah, então você quer deixar o plano fiscal de lado e quer gastar a rodo. É isso que você está querendo dizer? Gastar sem responsabilidade e fazer o que a Dilma fez em 2015, onde o Brasil entrou em uma crise, onde o PIB do Brasil decresceu 3% e o Brasil entrou em uma miséria total com 12 milhões de desempregados. Você já está falando tudo que você vai fazer. Que tudo faz para garantir dinheiro para pagar ao sistema financeiro e não faz nada para garantir o pagamento da dívida social que é histórica no nosso país. Agora, Lula, essa balela sua de o Bolsonaro pagar empresários, quem se mancomunou com empresários, quem deu dinheiro para empresários, foi você, Lula. Foi você. Está aqui. Bancos lucraram 8 vezes mais no governo de Lula do que no governo de FHC. Segundo o levantamento do jornal Valor Econômico, retorno sobre patrimônio líquido das instituições financeiras subiu com Lula. Fora o dinheiro que você mandou para outros países, para Cuba, para a Venezuela, para Angola, para o Chile, para a Argentina. Fora o dinheiro que você mandou para a JBS, para o Eike Batista, para o Sérgio Cabral. Lula, você acabou com o país, cara. O que você está falando aí? Fica na sua, você não tem que falar nada. Você é o último cara que teria que falar alguma coisa sobre empresário, porque você governou para os ricos. No Brasil de Lula e Dilma, os ricos ficaram mais ricos. Estudo inédito, está aqui, revista Veja. Estudo inédito encomendado pelo IPEA mostra que entre 2006, governo Lula, e 2012, olhem só, a fatia que os 5% mais ricos detinham na renda total do país passou de 40% para 44%. Então está aí. Um governo que governou para banqueiros, empreiteiros e empresários. Cria vergonha na sua cara, Lula. Governos do PT destinaram mais créditos e dinheiro aos pobres? Não é bem assim. Subsídios somam 1 trilhão desde 2003, tendo crescido com Dilma Rousseff. Olhem só, cerca de 60% do que a petista deu em benefícios foi para os setores agrícola, produtivo e pecuário. Porém, uma análise dos benefícios concedidos nos últimos 10 anos, os subsídios em dinheiro e crédito para setores da economia, mostra que os maiores valores foram entregues a empresários e não a programas para atender diretamente a população mais pobre, tendo acelerado no período da Dilma na presidência, que em apenas 5 anos distribuiu 460 bilhões para os empresários. São os dados da Secretaria de Acompanhamento Econômico, SEAE, do Ministério da Fazenda. Você é um cara que governou para banqueiros e para ricos e empresários. Mas vamos continuar aqui porque você mente muito. O Brasil é um país que precisa efetivamente se dar conta que é plenamente possível melhorar a vida desse povo.
É plenamente possível melhorar a vida desse povo, preste atenção. Por que ele não fez isso antes? Mas fique aí que eu vou mostrar para você o que ele fez. É plenamente possível esse povo estudar, é plenamente possível esse povo trabalhar. É plenamente possível esse povo trabalhar, esse povo estudar e esse povo tomar café. Por que você não fez isso, Lula? Sabe o que você fez? Espera aí que eu vou te mostrar. Em vez de carne todo dia, pobre às vezes só terá arroz, diz Lula sobre crise. E aí, Lula, por que o país em 2015 estava em crise? Não tinha pandemia, Lula. Por que aconteceu isso? O que vocês fizeram? Mas espera aí que não acaba ainda não. Olhem só, vamos continuar aqui. Desemprego é de 11,8% e atinge 12 milhões de trabalhadores, diz IBGE. Notícia do dia 29/11/2016. Ninguém nem conhecia o Bolsonaro. Governo petista. 11,8%, cerca de 12 milhões de pessoas desempregadas. Você vem falar de trabalho? Mas espera aí que a coisa fica pior. Vamos falar então sobre educação? Brasil está em penúltimo lugar em ranking de qualidade na educação. Entre 40 países analisados, país ocupa a 39ª posição. Então, quer dizer, são analfabetos funcionais. Notícia publicada em 27 de novembro de 2012, governo petista. E aí, Lula, o que você tem a dizer sobre isso? Mas vamos aqui continuar, porque não acabou não. Eu vou te desmentir até o osso. MEC descobre desvio de 1,2 bilhões em verbas para educação básica. Parte dos recursos foi utilizada pelos estados para custear outras atividades. Balanço mostra que o rombo pode ser maior, totalizando 2,100 bilhões de reais. Mas você pensa que acabou? Não, não acabou não. Educação perde 10,5 bilhões em 2015. Notícia, dia 2/1/2016. O MEC, Ministério da Educação, perdeu 10,5 bilhões ou 10% do orçamento em 2015, ano em que a presidente Dilma escolheu o slogan Pátria Educadora. E aí, Lula, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre toda essa tragédia que você deixou aqui para o Brasil? Lula, para de mentir, Lula, você é um mentiroso, na cara dura. Eu vou te dar um conselho, Lula. Desiste, você vai passar vergonha, Lula. Você não consegue sair às ruas. Você não debate, você será massacrado. Eu queria debater com você, Lula. Você ia passar vergonha. Deixa só um pouquinho eu te fazer uma entrevista, Lula. Vamos falar sobre política aí, você, que eu vou te moer. Vou deixar você abaixo de zero. Você vai passar tanta vergonha na sua vida que você nunca passou. Mas esperem aí que ainda tem muita mentira. São só 15 minutos de mentira, olhem só. Imagine a live inteira que tem 2 horas e 15. Cantar todo dia é plenamente a gente voltar a fazer o povo acreditar no seu churrasquinho, na sua cervejinha, na sua costelinha de porco, costela de gado. Quem não comer coma Gleice, quem não comer carne, que for vegetariano, que coma uma bela salada, que coma um bife de soja, mas que, pelo amor de Deus, a gente tem que devolver ao povo brasileiro o prazer das coisas mais elementares que a gente nunca deveria ter perdido. E nós perdemos tudo. Sabe quem perdeu? Você e seu governo. Quer ver o que vocês fizeram com os pobres? Quer que eu te mostre, Lula? Fica aí que eu vou mostrar pra você. Não corre aí não, fica aí, Lula. Lula arrebentou os pobres. Dia 12 de agosto de 2016. A mentira. O PT retirou 40 milhões de brasileiros da pobreza. A verdade. Cerca de 85% dos considerados pobres estão endividados. Destes, mais da metade estão inadimplentes. Aí está. Agora, continuando a te desmentir, Lula, que você é o cara que tirou o Brasil da pobreza, da miséria. Mas deixa aqui nos comentários se você conhece algum petista que o Lula tirou da miséria. IBGE achou os milhões de pobres que Lula e Dilma esconderam. Está aqui na revista Veja, do dia 18 de dezembro de 2017. O Bolsonaro nem era candidato. IBGE constatou que em 2016, quando o PT foi chutado do poder, 52 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. E aí, Lula, o que você tem a dizer com isso? Revista Isto É.
A miséria aumenta. Dia 12/11/2014, está aqui, ó, edição número 2346. Dados escondidos pelo governo durante a campanha eleitoral mostram que, depois de 10 anos, a pobreza extrema volta a crescer no país. E aí, Lula, o que você tem a dizer sobre isso? Isso aqui foi no dia 7/11/2014. Era governo petista. Você vem falar que cuidou de pobre. Cria vergonha na sua cara, Lula. Eu acho que o sistema financeiro vai ter que aprender, quando sentar para conversar com o presidente, não ficar discutindo apenas os seus interesses. Nós precisamos discutir quem é que está preocupado com os milhões de brasileiros que estão dormindo na rua de forma vergonhosa, coisa que nós tínhamos abolido, sabe, no nosso governo. A gente vai ter que discutir por que a massa salarial tem caído tanto nesse país, diminuindo o poder aquisitivo, e por que 74% das famílias estão endividadas. E o Lula está dizendo um monte de mentiras, está perguntando por que as pessoas não estão morando bem. Você quer saber por que as pessoas estão nas ruas? Pois então vem cá, Lula, que eu vou mostrar para você por que as pessoas estão morando na rua. Isso é uma pergunta muito fácil de responder. Governo suspende verbas do Minha Casa Minha Vida para os mais pobres. Notícia, 17 de julho de 2015, governo Dilma. Segundo orientação da União, contratações da faixa do programa que contempla famílias com renda de até R$ 1.600 foram adiadas enquanto os pagamentos das obras não são normalizadas. Então esse é o governo Lula, que você acabou de perguntar por que as pessoas dormem nas ruas. É por causa do seu governo, Lula. É por causa do seu governo que acabou com a verba do Minha Casa Minha Vida. Vocês estão entendendo como que o cara, ele mente assim descaradamente? Agora, Lula, além de te desmentir, eu vou mostrar para você qual é o governo que está fazendo moradia para as pessoas carentes. Governo federal de Bolsonaro ultrapassa 1 milhão de moradias entregues desde 2019. Mais de 4 milhões de pessoas tiveram o sonho da casa própria realizada desde o início da atual gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Notícia do dia 17/8/2021. E aí, Lula, o que você tem a dizer sobre isso? Então, você sabe por que 80% das famílias estão endividadas? A mentira. Lula arrebentou os pobres. A mentira. O PT retirou 40 milhões da pobreza. A verdade. Cerca de 85% dos considerados pobres estão endividados. Destes, mais da metade estão inadimplentes. O PT, especialmente seu líder macabro, que se diz o homem mais honesto do Brasil, arruinou a vida dos mais necessitados ao assumir a presidência. O pai dos pobres surfou na onda de uma casa arrumada por seu antecessor e por um extraordinário momento macroeconômico mundial. Ao invés de implementar a reforma que o Brasil precisava, investiu no populismo. É isso que você fez, Lula. Você desgraçou o Brasil. Essas coisas é importante que a gente comece a fazer perguntas para aqueles que sempre fizeram perguntas para a gente. Porque eu já fui candidato muitas vezes, já perdi muitas eleições e já ganhei algumas. E toda vez que a gente vai num debate, as pessoas se inscrevem para fazer pergunta. E a dívida fiscal? E a dívida pública interna? E a dívida pública externa? E a taxa de juros? Ou seja, ninguém pergunta como é que está vivendo o povo brasileiro. Ninguém pergunta como é que está vivendo o desempregado. Ninguém pergunta como é que está vivendo os milhões e milhões de brasileiros que precisam ter o direito de morar, que está assegurado na Constituição. Então, eu quero dizer para vocês. Agora eu pergunto para você, o que você fez durante 14 anos, porque a Dilma era seu poste, então você colocou, você é responsável. O que você fez durante 14 anos por essas pessoas pobres? Nada. Sabe quantos títulos de terra que o Bolsonaro vai entregar? Quase 1 milhão. Sabe quantos títulos agrários de terra você entregou? 4 mil. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, Lula? Mas vamos continuar aqui que eu vou mostrar para vocês mais falácias do ex-presidiário. Olhem só o que o governo Bolsonaro está fazendo para as pessoas que passaram necessidade durante a pandemia aqui no Brasil. Com Bolsonaro, Brasil ganha
3 milhões de novos empregos, mão de obra com carteira assinada já é maior do que no início da pandemia e está acima da quantidade deixada no governo Dilma. Tá bom para você, Lula? Auxílio emergencial chega a 60% da população brasileira. Mais de 66 milhões de pessoas receberam diretamente o auxílio emergencial desde abril. Foi o maior programa de transferência de renda da história mundial. O Brasil só perdeu para os Estados Unidos em termos de transferências de renda. Benefícios do auxílio emergencial chegam a 66,2 milhões de pessoas. Eu não posso querer ser presidente da República para resolver o problema do sistema financeiro, para resolver o problema dos empresários, para resolver o problema daqueles que ficaram mais ricos na pandemia. Só tem uma razão de eu ser candidato a presidente da República. Que esse povo pode sonhar um país que não faça o desmatamento, mas não só cuidar do meio ambiente falando da Amazônia, cuidar do meio ambiente falando da qualidade de vida das pessoas na grande periferia, no esgoto a céu aberto, nas praias poluídas, nas condições de vida que as pessoas vivem na periferia desse país, vivendo em lugares efetivamente desumanizados. Então, é essa discussão que nós temos que fazer para a gente definir que país nós vamos querer. E é plenamente possível, e eu acredito nisso, já fizemos isso. Continuando aqui desmascarando o ex-presidiário que não fica vermelho e nem desvia o olhar quando ele mente, vamos falar sobre desmatamento e sobre preservação ambiental. Desmatamento bateu recorde no governo Lula sob silêncio da mídia e de ONGs. Foram 125 mil quilômetros desmatados em 8 anos sem protestos de ONGs e líderes internacionais. Ô Macron, por que você não reclamou, Macron? Em Greta Thunberg, por que você não reclamou, Greta? Por que você apareceu agora e você nunca falou sobre isso? Agora vocês querem ver um governo que cuida do meio ambiente? Estudo da ONU aponta que Brasil é líder na proteção de florestas. Segundo a organização, o país tem a maior rede de áreas terrestres protegidas do mundo. Extensão equivale a 54% de todo o território europeu. Dia 26/5/2021, governo Bolsonaro. Mais uma mentira do Lula sobre preservação ambiental. Agora vamos voltar para o saneamento básico, que você disse que as pessoas vivem em esgoto a céu aberto. Vamos lá então, Lula. Eu vou mostrar para você que você é um mentiroso. Maior programa ambiental do mundo, marco legal do saneamento, garantiu mais investimentos para o setor. Dia 18/1/2022. Governo Jair Bolsonaro. Em entrevista ao portal do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, secretário nacional de Saneamento Pedro Maranhão fez um balanço da atuação federal no setor em 2021 e comenta benefícios trazidos pela nova legislação que completou um ano em julho passado. Agora, olhem só como foi o saneamento no seu governo, senhor ex-presidiário. A mistificação petista sobre saneamento, ou a verdade no esgoto. Reinaldo Azevedo, que agora está puxando o saco do Lula. Essa matéria é do dia 13 de setembro de 2010, governo Lula. Agora o Reinaldo Azevedo moendo o ex-presidiário. Serra afirmou que no governo Lula, entre 2003 e 2009, o investimento em saneamento foi inferior ao que se investiu em 8 anos anteriores. Então, isso aqui foi no governo petista. Aí está, então, mais uma mentira do ex-presidiário dizendo que o Bolsonaro não se preocupa com a floresta brasileira ou com o desmatamento. E eu tenho dito uma frase que alguns gostam, outros não gostam, mas que a solução para o país não é muito difícil. A gente tem para solucionar o problema do país, primeiro colocar o pobre no orçamento e segundo colocar o rico no imposto de renda. São duas soluções que podem resolver o problema desse país. Agora, com a sua hipocrisia total, programa de Lula recicla há 29 anos promessas de taxar rico e aliviar pobres. O programa de governo do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva
inclui proposta de reforma tributária favorável à população de menor renda, similar à promessa feita em sua primeira campanha em 1989. Essa ideia foi repetida em 3 outros programas do PT durante 29 anos, mas você nunca taxou os ricos. Você sempre taxou os pobres e ajudou os ricos. Eike Batista, JBS, Marcelo Odebrecht, OAS e por aí vai. Andrade Gutierrez. Então, Lula, você é o cara mais mentiroso que existe na face da terra. Você pensa que engana as pessoas, mas você não engana. Você só promete, e você mesmo já disse que prometeu em campanha e não cumpriu, porque o que vocês prometeram em 2010 não era possível de concretizar, ou em 2014, se não estou enganado. A gente não precisa ler o Manifesto Comunista. A gente nem precisava ler o livro verde do Gaddafi. A gente só tem que ler a Constituição brasileira para saber que tudo que a gente quer está estabelecido na Constituição. Ainda por cima, você vem me falar do Manifesto Comunista. Isso prova que você é um comunista nato. Você é um comunista disfarçado de bom velhinho, mas você não engana ninguém. O seu Manifesto Comunista é o seguinte. Vamos falar sobre o Manifesto Comunista, que foi escrito por Engels e Marx, 2 crápulas da história. O capítulo 1 do Manifesto Comunista, ele aborda comparativamente a realidade dos burgueses e do proletariado, enfatizando as diferenças entre eles e descrevendo a evolução de cada uma das duas classes. Apresenta críticas ao capitalismo e chama atenção para o fato de que os menos favorecidos viviam excluídos à margem da sociedade. Isso se chama retrocesso. Vocês querem acabar com o empresário, deixar todo mundo igual na pobreza, igual na Venezuela, onde foi implantado o comunismo. O capítulo 2, ele aborda a relação entre o proletariado e os partidos, e os pontos em comum entre eles. Quer dizer, o partido é que vai tomar conta, na verdade, da produção. Então essa balela que o socialismo é feito pelo povo é tudo mentira. É o Partido Comunista, assim como foi o Partido Bolchevique, que tomava conta da economia e colocava no governo apenas seus apaniguados, seus padrinhos políticos. Foi o que você fez no Brasil, destacando a queda da superioridade da burguesia e o crescimento nas mãos dos trabalhadores. Então é assim, você pega uma fábrica, entrega na mão do trabalhador, aí o cara vai afundar a fábrica, porque o cara é trabalhador, não é gestor. Então é mais ou menos isso que eles querem fazer no Brasil. Terceiro e último capítulo do manifesto fala sobre o regime socialista e o regime comunista e critica o socialismo reacionário, ideal burguês que defende a manutenção da produção e da troca. Eles chamam de burguês, mas na verdade o burguês para ele é eu e você que trabalha, que pegamos ônibus, que produzimos, nós somos burguês. Eles são os pobres coitados que querem o seu dinheiro na vagabundagem, que defende uma reforma em vez de uma revolução. A reforma para eles é pegar tudo que você tem, a sua propriedade, a sua empresa, e dividir entre os pobres. Aí os pobres vão lá e afundam uma empresa, porque não é de ninguém. E o socialismo crítico utópico, que tinha como objetivo a mudança através do exemplo e não de lutas políticas. Que exemplo um socialista comunista daria? Nenhum. Por isso que é uma utopia. Uma utopia é uma coisa imaginária que não existe. Agora, você vem, Lula, e me fala sobre o Gaddafi, o livro verde do Gaddafi. Quem foi Mohamed Gaddafi? O Gaddafi, segundo informações aí dos passarinhos que me contaram, te deu $1 milhão na sua campanha em 2002. Mas vamos lá. Durante 42 anos, Muammar Gaddafi governou a Líbia seguindo o protocolo dos tiranos. Coronel do exército, liderou um golpe em 69 no poder, censurou a imprensa, esse é o cara que você admira, reprimiu adversários, impôs leis que permitiram punições coletivas, prisão perpétua, tortura e morte,
a quem contrariasse o regime. Dinheiro líbio também financiou grupos terroristas e movimentos políticos em vários países do planeta. Entre os que receberam recursos da ditadura estavam, de acordo com o ministro Antônio Palocci, o PT e seu líder máximo, o ex-presidiário Lula. Pois aí está, vocês viram com o tipo de gente que o Lula se junta? É só tranqueira, é só ditador. Muhammad Gaddafi. Aí tem o Nicolás Maduro, Ortega da Nicarágua e por aí vai, Cuba, Coreia do Norte. São regimes comunistas que eles defendem e que eles querem implantar no Brasil. Isso você não fala, porque isso o brasileiro não vai aceitar. E você sabe disso. Muito dificilmente, Lula, você vai conseguir implantar isso no Brasil. Não conseguiu em 64, a esquerda não conseguiu. E muito menos hoje vocês conseguirão implantar esse regime genocida que extermina milhares de pessoas no mundo, inclusive na China tem campos de concentração, e você não fala isso e diz que a China é um exemplo. Então, Lula, eu te desmascarei aqui nesse vídeo, só que eu vou continuar porque a live sua teve 2 horas e 20. Eu vou pegar as outras partes e te moer novamente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.